Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Quando uma pessoa é apanhada pela lei e é levada a um tribunal porque fez qualquer transigência, seja, por exemplo, tenha guiado debaixo de influência de licor ou tenha feito algumas coisas com drogas ou coisa assim, aparece perante um juiz e geralmente as pessoas pedem misericórdia e então o juiz dá uma justiça, uma certa pena, digamos assim, com um período de provação, em que dá um período de provação nessa justiça, que é, digamos assim, uma suspensão condicional da pena, durante um período de experiência, de um período de provação. Às vezes as pessoas podem também ter grupos de outras pessoas para reabilitação, para os ajudar a vencer, até que esse período de provação tenha terminado, e então, ao fim desse período, se não houver outras infrações, será recebido ou terá recebido a misericórdia, ou é possível que tenha um certo julgamento. Esse princípio é muito semelhante com a nossa vida cristã. Nós, como pecadores, fomos pessoas que quebraram a lei de Deus. E por isso, quando Deus nos chama e nos abre a mente a entender a verdade, então a bondade dele nos conduz ao arrependimento. Nós, então, pedimos esse perdão e, através de fé, Jesus Cristo nos perdoa e então fazemos um compromisso com Ele, que é conhecido como a nova aliança, de que daí adiante viveremos como uma pessoa nova, revestindo-nos de novo com novas roupas, digamos assim, roupas espirituais. Então entramos num período, digamos assim, de provação, um período de suspensão condicional da pena da morte, porque todos os pecados foram lavados, mas agora temos que estar a vencer as fraquezas da carne e temos que estar a lutar. E sim, todos nós falhamos, mas temos que vencer, continuar a trabalhar com as nossas dificuldades para vencermos, para chegarmos ao fim da nossa vida, isto é, ao nosso período de provação, e, de facto, termos vencido até ao fim. Durante este período de provação, temos a ajuda do Espírito Santo de Deus e temos o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que é o nosso advogado de defesa. Ao fim da nossa vida, então, teremos um período de julgamento, um período em que receberemos então misericórdia ou que seremos julgados. Por isso, a nossa vida cristã é muito semelhante, em princípio, ao exemplo que eu dei de uma pessoa que tenha quebrado a lei civil, porque entra num período de provação e depois, ao fim desse período de provação, vai haver ou misericórdia ou um julgamento final. Queridos irmãos, hoje eu quero falar acerca do julgamento e do dia do julgamento. Digamos assim, eu quero dizer duas coisas. Primeiro, o que é e quando é o julgamento de Deus, e, em segundo lugar, como é que o julgamento nos afeta a nós pessoalmente. Por exemplo, devemos ou não de julgar outras pessoas? E se temos uma responsabilidade de fazer algum tipo de julgamento, então como? Como é que devemos fazer isso? E por isso, vamos começar na primeira parte, que será um pouco mais breve, digamos assim, que é o que é e quando é o julgamento de Deus. Quando é que este período de prova começa? Este período de provação? Porque, ao fim de contas, é um processo, esta provação, um período de provação. É uma oportunidade de nos arrependermos e depois de aprendermos a vencer
as nossas fraquezas e então pôr a natureza divina na nossa vida. Isto é, uma oportunidade de viver e praticar durante um período de tempo para aprendermos a confiar em Deus, a ter completa confiança em Deus, a aprendermos o temor de Deus para obedecer a Ele completamente. Isso, queridos irmãos, começa para nós, na Igreja de Deus, começa hoje. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Isto é, hoje em dia já é o dia em que o juízo está a acontecer na Igreja de Deus, que é a casa de Deus. Na Igreja de Deus. O juízo já começou. E por isso, se nós fomos chamados, se nós somos membros batizados da Igreja de Deus, se nós, isto é, nos arrependemos, fizemos este compromisso ao batismo, recebemos o dom do Espírito Santo após o batismo pela imposição das mãos, então o nosso período de provação já começou. É o que diz aqui, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Já está aqui. Já estamos no juízo. Por isso, para nós, que somos membros da Igreja de Deus, que somos os cristãos, os verdadeiros cristãos, o nosso período de julgamento já começou. Começou agora. Começou após nós termos feito o compromisso de obedecer a Deus e agora estamos a ser julgados. Por isso nós precisamos de buscar o reino de Deus e buscar a sua justiça. Isto é, buscar a maneira de viver de acordo com as leis dele, de acordo com os princípios dele, de acordo com os mandamentos dele. E como é que fazemos isso? Fazemos isso porque buscamos a justiça, buscamos, tentamos, esforçamos a obedecer a Deus. Quando falhamos, nos aproximamos no trono de graça, através de Jesus Cristo, pedimos desculpa, através de verdadeiro arrependimento, e temos fé que Ele nos arrependa, que Ele nos perdoa. Perdão. E por isso é que diz em Mateus 23, que é a justiça, misericórdia e a fé, que são as partes maiores da lei de Deus. Porque primeiro temos que pôr a justiça, temos que praticar, temos que nos esforçar. Quando falhamos, nos aproximamos como pessoas arrependidas e pedimos a misericórdia. E depois temos fé que Ele nos vai perdoar. Depois, ao fim da nossa vida, ou quando Jesus Cristo vier, qual deles seja primeiro, então receberemos o resultado desse julgamento. O julgamento final, que será, por exemplo, estaremos na primeira ressurreição, isto é, teremos então o dom da vida eterna, porque vencemos até ao fim, ou não. Isso é para nós, como membros da Igreja. Mas o que se pode dizer acerca de quando é o julgamento para o resto do mundo? O resto do mundo, o julgamento deles começa à vinda de Cristo. Vejam comigo, se faz favor, em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, Apocalipse capítulo 11, versículo 15, diz aqui: o sétimo anjo tocou a trombeta. Este foi o sétimo anjo que tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de Nosso Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E depois vejam no versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Sim, os que estão mortos são julgados quando a vinda de Cristo. E aqueles que venceram até ao fim serão julgados para receberem a vida eterna, isto é, serem parte da primeira ressurreição.
E, ao mesmo tempo, depois, seguindo isso, receberão o galardão, porque diz assim, para se dar o galardão aos teus servos, aos profetas, aos santos, que têm temor de Deus, tantos grandes e pequenos. Isto é um galardão, vão receber recompensas. Uns vão governar sobre 10 cidades, outros sobre 5, outros sobre 2, e receberão esse galardão. Além da vida eterna, receberão esse galardão. E também diz, continuando aí ao fim do versículo 18, para destruir os que destroem a terra. Isto é um julgamento desses. Vão ser destruídos, porque Jesus Cristo vem reinar, vai começar o reino mileniar de Jesus Cristo na terra, e ele vem reinar porque vai estabelecer paz na terra. O reino de Deus vai ser estabelecido na terra. E por isso vai haver julgamento, vai haver distinção entre o bem e o mal, e vai haver castigos. Por isso diz assim, destruir os que destroem a terra. Vejamos também em Apocalipse capítulo 19, algumas páginas à frente, versículo 11, diz assim, vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga, vem julgar, e peleja com justiça. Está a julgar com justiça. E veja um bocadinho mais adiante, no versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Isso é um julgamento, é um castigo. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Isso é um julgamento. É um julgamento. Julgamento que é feito por Jesus Cristo. E um bocadinho mais adiante, no Apocalipse capítulo 20, versículo 4 a 6, diz assim, vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Aqueles que foram ressuscitados na primeira ressurreição, julgarão com Cristo, em tronos, como diz aqui. E depois, ao fim desse versículo, diz, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, a julgar com Cristo inicialmente, na primeira fase, digamos assim, por 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até ao fim desses 1000 anos. Por isso, os que foram ressuscitados ao início dos 1000 anos, essa é a primeira ressurreição e eles vão ser juízes. Os outros vão ser ressuscitados depois, e essa então será, depois dos 1000 anos, a segunda ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Vão reinar, vão julgar, vão ser governantes e juízes na terra. O julgamento será cometido a esses que estiverem na primeira ressurreição. Nós, como membros da Igreja de Deus, estamos a ser julgados a nós agora, estamos a ser treinados agora para virmos a ser aqueles que, após a primeira ressurreição, julgaremos ou reinaremos sobre o mundo. E por isso estamos agora a aprender a julgar. Estamos a aprender a julgar para que no reino de Deus, quando o reino de Deus vier à terra, no reino milenial, então podermos julgar com Cristo. Por isso, queridos irmãos, precisamos de agora aprender a ter temor de Deus, aprender a respeitar a Deus, aprender as leis de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Deuteronômio 31. Deuteronômio 31. Deuteronômio 31, versículo 10 a 13. Deuteronômio 31, versículo 10 a 13. Diz assim, esta lei escreve Moisés, lhe deu aos sacerdotes, e ordenou-lhes Moisés, versículo 10, dizendo, a fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar em que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel,
E depois no versículo 10, para que os teus filhos que não saibam, ouçam e aprendam a temer o Senhor nosso Deus. No reino milenial vão observar a festa de tabernáculos, como podem ler em Zacarias, e então, Zacarias 14, e aí vão aprender. Vai ser uma escola de ensinamento, um colégio de ensinamento, para aprenderem a lei de Deus, os mandamentos de Deus, os princípios de Deus, para aprenderem a ter temor de Deus. Queridos irmãos, isto é o que nós estamos a fazer hoje na Igreja de Deus. Estamos a aprender. Estamos a aprender. Queridos irmãos, o resultado vai ser que quando Jesus Cristo vier, ele vai reinar, vai haver paz na terra e aqueles que estão a viver durante o milénio, o reino milenial, receberão julgamento justo através de Jesus Cristo e daqueles que estão a reinar com ele. Durante esse período milenial não haverá Satanás. Então, ao fim do reino milenial, Deus libertará Satanás de novo por um período pequeno para dar uma lição àquelas pessoas ao fim do milénio. Vejam isso em Apocalipse capítulo 20, versículo 7 a 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, à volta de todos os povos, sejam onde estejam, a fim de reuni-las para a peleja. E o número dessas é como a areia do mar. Muitas pessoas que estão a viver ao fim dos 1000 anos, que nunca tiveram a influência de Satanás, vão ver o poder da influência de Satanás. Então, toda a humanidade, aqueles que viveram durante o milénio, aqueles que estão a reinar, que nunca tiveram experiência de Satanás, vão ver o que Satanás faz e verão os resultados de Satanás. E por isso, aqueles durante o milénio estão a ser julgados durante o milénio e ao fim do milénio alguns vão ter esta pressão adicional para parte desse julgamento. Depois, no versículo 9 a 10 desse mesmo Apocalipse capítulo 20, diz assim: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Houve um julgamento sobre essas pessoas. O diabo, o sedutor deles, foi lançado dentro do lago de fogo e de enxofre, onde já tinham sido lançados, como devia de ser traduzido, não só a besta como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e noite pelos séculos dos séculos. Não é que Satanás sofre por causa do fogo, porque é um ser espiritual, mas será atormentado. Será atormentado, é o que a Bíblia diz. Por isso vemos aqui que, como lemos aqui no versículo 7 a 10, que haverá um julgamento para aqueles ao fim do milénio. Queridos irmãos, ora, estamos a ver aqui então é que os cristãos estão a ser julgados hoje. No milénio, as pessoas serão julgadas. Ao fim do milénio, haverá alguns que serão rebeldes e que receberão castigo também. Por isso, o julgamento de Cristo começou na Igreja agora e começa no resto do mundo à vinda de Cristo. Depois, ao fim do milénio e dessa rebelião de Satanás, haverá a segunda ressurreição e aquelas pessoas que tiveram vivido antes de conhecerem a Cristo, como se lê em Ezequiel 37, vão ter uma oportunidade de saber o Senhor e de se arrepender. E então toda a humanidade terá uma oportunidade de se arrepender, de ser batizada, de vencer as suas fraquezas e de receber misericórdia,
ou um julgamento final. O ponto importante aqui, queridos irmãos, é que haverá justiça. Todo o mundo será julgado. Mas cada um na sua ordem, cada um no seu tempo. Isso é o primeiro ponto, o que é o julgamento. E quando é o julgamento, como vimos, o julgamento das pessoas do mundo começa quando Jesus Cristo vier. O julgamento dos que estão na igreja começa hoje. Já começou hoje. Então agora quero proceder à segunda parte deste sermão, que é um bocadinho maior, que é como é que isto afeta a você? Como é que este julgamento afeta você? Nós, como membros da igreja, precisamos estar a aprender agora de como julgar justiça reta, como julgar corretamente. Porque vamos ser juízes com Cristo. Como é que podemos aprender então a julgar? Vamos então julgar outros ou não? E se como vamos julgar? E se vamos julgar, como? Muitas pessoas dizem, corretamente, Deus é o juiz. Está claro, Jesus Cristo é o juiz final. Sim. E muitas pessoas pensam, por causa disso, não tenho que fazer julgamentos nenhuns. Ora, isso tem sido uma causa de muitos problemas nas igrejas. E por isso temos hoje em dia, digamos assim, igrejas doentes. Porque não fazem um exercício de um discernimento do bem e do mal e separam o mal do bem. Precisamos, queridos irmãos, de fazer um julgamento justo na igreja. Vou pôr isto de uma maneira muito simples. Julgamento tem, digamos assim, duas intenções. O julgamento tem duas intenções. A primeira é uma intenção de discernir, de separar, de limpar o que está sujo. Por exemplo, você senta-se a uma mesa para comer uma refeição. Então, as pessoas põem à frente de você o quê? Pratos e talheres limpos, não é? Está claro, não põem à frente de você pratos e talheres sujos, imundos, porque você não ia comer de pratos e talheres imundos. Aí você já fez um julgamento. Fez um discernimento, uma separação. Porque a separação entre o limpo e o imundo, a separação entre os pratos limpos e os pratos que são sujos, é um tipo de julgamento. É uma intenção de discernir, de separar. Não é de uma intenção de condenar os pratos e partir os pratos, mas é uma intenção de separação, de separar o limpo do sujo. Porquê? Para que o sujo venha a ser limpo. Para que o sujo possa ir e ser limpo, ser lavado, os pratos sejam lavados, para que venham a ficar limpos. Não é uma condenação a dizer que os pratos sujos têm que ser quebrados, mas é com a intenção, uma intenção de separar o limpo do sujo, para que o sujo seja limpo. É a mesma coisa com as carnes. Deus nos dá leis de carnes limpas e carnes imundas. Por que é que Deus nos dá leis de carnes limpas e imundas? Para nos ensinar o princípio de discernir, de separação, de limpeza, de limpar. Só comer as carnes limpas. O que a Bíblia chama um princípio de santificação. É um princípio de limpeza, de santificação. Queridos irmãos, isso é bíblico. Esta limpeza, santificação,
quer dizer que nós pomos de lado as coisas impuras. Usamos só as coisas limpas. No princípio da carne, comemos as carnes limpas. A intenção é para que as que estão sujas possam, através da misericórdia, vir a ser limpadas. Por isso há um julgamento com a intenção de separar o que não está limpo, com a intenção de mostrar a esses misericórdia para que possam se arrepender, mudar e possam ficar limpos. Essa é a primeira, digamos assim, a primeira intenção de julgamento. É uma de separação. Depois há uma segunda intenção de julgamento. Isto é, para, digamos assim, deitar fora, para destruir, para condenar. Essa é uma segunda intenção de julgamento. A primeira intenção é construtiva. Tem uma intenção construtiva, na esperança de que essas coisas sujas venham a ficar limpas, na esperança que esses pratos sujos possam ser limpos e depois os possamos usar como pratos limpos. É uma esperança. E por isso, espiritualmente, é a mesma coisa. É uma separação, é um julgamento com uma intenção de separação, não de condenar, mas com intenção de separação, para que haja um arrependimento, para que possamos demonstrar misericórdia, mas sem condenação. E por isso, tem que haver esta separação primeiro, esta justiça reta primeiro, para depois podermos demonstrar a misericórdia, a lavagem. E depois em fé de que as pessoas se mantenham limpas. Por isso é que as partes mais importantes da lei é a misericórdia, primeiro a justiça, depois a misericórdia e a fé. Mas a justiça tem que ser primeiro. Por isso, essa é a primeira, digamos assim, a primeira intenção de julgamento, que é construtivo, que é para ajudar, com a intenção de ajudar. A segunda intenção de julgamento é uma em que não há esperança. É uma de condenação. É uma destruição. E por isso, pensando neste tipo de julgamento, por exemplo, uma outra palavra que podiam usar em português seria um criticismo. Uma pessoa pode ter um criticismo positivo para ajudar a pessoa de uma maneira positiva a ficar uma melhor pessoa. Por exemplo, uma pessoa dá um criticismo positivo quando uma pessoa dá uma palestra, para essa pessoa ver certas coisas que pode melhorar para ficar um melhor palestrador. É um criticismo positivo. Por outro lado, há aquele criticismo negativo que é destruidor, que não é o que eu estou a falar. A responsabilidade desse criticismo final, de decisão final, de condenação, é de Jesus Cristo. Por isso é importante nós separarmos estas duas faces, ou as duas intenções de julgamento. Uma é construtiva e a outra é um julgamento final, que é uma condenação ou uma misericórdia. Em grego, a palavra que é traduzida como julgamento, às vezes também é traduzida como condenação, porque a palavra grega pode significar um julgamento positivo, construtivo, ou pode significar um julgamento final, que é uma condenação. A palavra julgamento pode ter ambos os significados. E por isso temos que ter cuidado a ver o contexto para determinarmos a intenção de quando usam a palavra julgamento. É a palavra julgamento usada de uma maneira construtiva no contexto, ou é a palavra julgamento usada como um julgamento final,
uma condenação final. Vejamos, por exemplo, em Mateus capítulo 7, versículo 1. Mateus capítulo 7, versículo 1. Em Mateus capítulo 7, versículo 1, temos aqui uma frase que muitas pessoas usam, que é traduzida: não julgueis para que não sejam julgados. Geralmente a intenção, a maneira que uma pessoa pensa quando vê isto, quando lê assim, é que não devemos fazer nenhum julgamentos. Mas quando lemos em contexto, vemos que está a falar de que precisamos julgar com um certo critério. E por isso, não está a dizer aqui que não devemos julgar de maneira nenhuma, mas está a falar aqui de um julgamento que é construtivo. Ou diremos assim, está a falar aqui de um discernimento. De um discernimento de uma maneira positiva. Mas, por outro lado, não usem esse discernimento de uma maneira negativa para condenar, porque se estão a condenar pessoas, estão a fazer um julgamento negativo, vão ser julgados da mesma maneira. Vê-se aqui esta nuance aqui do sentido. Por isso, quando diz não julgueis para que não sejam julgados, o significado aqui é que não condenem pessoas, não tenham esta intenção negativa no julgamento, para não serem julgados também de uma maneira negativa. Vamos ler um pouco mais acerca do resto deste capítulo, daqui a um pouco, mas vejam um bocadinho mais adiante, em João, capítulo 7. Não é em Mateus, agora vamos ver em João. João, capítulo 7. João, capítulo 7. Vejam aqui o que Jesus Cristo diz. João 7, versículo 24. Diz assim: não julgueis segundo a aparência, e sim pela justiça reta, ou pela reta justiça. O que está a dizer é que vocês precisam de julgar, mas com reta justiça. Por isso Jesus Cristo está aqui a dizer, precisamos julgar, mas corretamente. Precisamos julgar, mas corretamente. E, queridos irmãos, aí está o ponto importante. Se nós não fazemos esse julgamento correto, poderíamos aceitar coisas erradas na igreja, escondendo-as, digamos assim, debaixo da carpete, e então acabamos por ter igrejas doentes. Isso, o fato de não fazer esse discernimento justo, desse reto, como diz assim, reta justiça, o fato de não fazer essa reta justiça, quer dizer que estamos a fazer uma justiça incorreta. Por isso, precisamos de discernir o bem do mal. Precisamos de separar o correto do incorreto. Precisamos de separar o limpo do imundo. É uma das leis de Deus, por isso é que Ele nos dá estes princípios das carnes, para nos ensinar a necessidade de que precisamos de separar isto. Queridos irmãos, esse discernimento, digamos assim, esta primeira intenção de separação, de distinguir o bom do mal, não é uma condenação. Não é uma condenação. Por isso é que Deus, mesmo no jardim do Éden, deu a Adão e a Eva duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, isto é, a árvore que conduzia à morte. A árvore da vida e a árvore da morte. A árvore da vida é que nós confiamos que Deus decide por nós o que é bom e o que é mau. Isso é a árvore da vida.
Deus decide por nós o que é bom e o que é mau. Nós temos confiança, nós confiamos em Deus que o que Ele nos está a dizer que é bom e que é mau, de facto é bom e é mau. A árvore da morte é que nós temos que experimentar por nós próprios e fazer as nossas próprias decisões do que é bom e do que é mau. Isso é o caminho da morte, isso é a árvore da morte. Isto é, nós não temos confiança em Deus decidir por nós o que é bom e o que é mau. Isso é a árvore da morte. E por isso, acabamos por fazer umas conclusões de certas misturas de bem e do mal, mas muitas coisas bem com um bocadinho de mal, muitas coisas bem com um bocadinho de veneno, é venenoso. É a morte. É o caminho do mundo hoje em dia. O mundo hoje em dia tem muitas coisas boas, mas tem algumas coisas más. E de dia a dia tem mais coisas más do que coisas boas. Mas é o caminho da morte. Por isso é que Jesus Cristo, Deus, disse aos israelitas: escolham a vida. Eu vos dou 2 caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. Escolham a vida para o vosso bem. Podem ler isso em Deuteronômio 30, versículo 19. Essa escolha, escolher o bom, a vida, em vez de escolher o mal, que é a morte, essa escolha, essa separação, não é uma condenação, mas é um julgamento. É um ato de decisão, é um ato de julgamento, de decidir, de separação, de julgar o que é bom e o que é mau. Por isso é que nós, como cristãos, Paulo nos disse que nos devemos de nos examinar. Precisamos de nos examinar e ver a nós, olhar a nós próprios, examinar-nos e decidir fazer o que é bom. Vejam comigo em 1 Coríntios capítulo 11. Ele disse isso durante o significado da Páscoa. E aqui em 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós temos que nos examinar a nós mesmos. Queridos irmãos, isto é julgar a nós próprios. Isto é com uma intenção de separar o bem do mal, ver o que há mal e parar de fazer o mal. Porque há misericórdia. Por isso, uma intenção de fazer justiça a nós próprios, nos julgarmos a nós próprios com uma justiça reta, para pararmos de fazer o mal, porque sabemos que há misericórdia e temos fé que Ele nos vai perdoar, e então arrependemos-nos. Por isso precisamos de nos examinar. Isso é uma forma de julgamento. Mas, como disse, isso é um julgamento positivo. Um julgamento positivo, com uma intenção positiva, construtiva. Mas vejam, no versículo 31, diz assim: portanto, se nos julgássemos a nós próprios, isto é, se nós nos estamos a examinar a nós próprios e discernir o bem do mal e parar de fazer o mal, se fizermos isso por nós próprios voluntariamente, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Deus não vai precisar de nos julgar e castigar para que haja arrependimento, porque estamos a fazer isso a nós próprios. E se não houver arrependimento ao fim de um período, ao fim do nosso julgamento, ao fim da nossa vida, ou quando Jesus Cristo vier, se não houver esse vencimento, se não tivermos vencido essas coisas carnais, esses pecados, essas fraquezas, quando Jesus Cristo vier ou quando nós morrermos, então seremos condenados. Veja o que diz versículo 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Sim, se o Senhor nos vai julgar, vamos ser disciplinados por Ele, para não sermos condenados ao fim. Isto é, se nós julgarmos a nós próprios, não seremos julgados pelo Senhor. Mas se vamos ser julgados pelo Senhor, vamos ser castigados com a intenção de haver um arrependimento,
Para quê? Para que não soframos o julgamento final. Isto é, para não sermos condenados com o mundo. Na segunda morte, no lago de fogo. Por isso vemos aqui o princípio. Precisamos nos julgar a nós próprios. Por isso, fazendo a pergunta, então julgamos ou não julgamos? Como é que é isso? Sim, precisamos julgar a nós próprios, mas então podemos julgar outros? Vejam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 a 13. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 a 13. Diz assim, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmãos, for impuro. Queridos irmãos, está aqui a falar de impurezas, como impurezas da carne, que são exemplo de santificação, simplesmente em comidas, mas é um princípio que é aplicável espiritualmente na nossa vida cristã. E por isso, se temos irmãos na igreja, não nos devemos associar com irmãos na igreja que sejam impuros. Isto é, continuando a ler, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comeis. Nem ainda se sentem na igreja para comer com essa pessoa. Está aqui a falar de uma condução dentro da igreja, de uma prática dentro da igreja. E por isso é um julgamento. Queridos irmãos, isso é uma separação, um discernimento do bem e do mal, com a intenção construtiva que essa pessoa um dia se venha a arrepender para o bem dela ou dele, para que venha a conhecer o caminho correto. Continuando então a ler no versículo 12. Pois com que direito haveria ele de julgar os de fora? Sim, com que direito é que temos de julgar os que estão fora da igreja? Não temos direito nenhum. Mas depois pergunta, não julgais vós os de dentro? Vocês têm que separar os que estão dentro da igreja. Têm que fazer esse julgamento. É o que Paulo está aqui a dizer muito claramente. Ora, os de fora, diz no versículo 13, os que estão no mundo, Deus os julgará ao seu próprio tempo. Como vimos, quando Jesus Cristo vier, vai ser o tempo deles. Mas os que estão na igreja agora, diz assim, expulsai, pois, de vós o malfeitor. Isto é um julgamento. É um julgamento. E, queridos irmãos, não é fácil fazer isso, é difícil, mas é necessário para o bem dessa outra pessoa e da igreja. Porque é com uma intenção construtiva de que haja um arrependimento para que possamos aplicar misericórdia, para que essa pessoa se arrependa, para que depois possa voltar à igreja. Como leem que aconteceu aqui quando Paulo tirou uma pessoa da igreja de Coríntios, como leem em capítulo 5 aqui de 1 Coríntios, mas depois no 2 Coríntios disse, olha, essa pessoa se arrependeu, recebam na igreja. Queridos irmãos, aqui vemos que é necessário nós discernirmos, diferenciar, separar, mas não é uma condenação. Não é uma condenação. É a primeira intenção desse julgamento que é positivo, que é construtivo. Por isso precisamos julgar aqueles na igreja em amor, para o bem deles. Isto é uma separação, é um discernimento, mas não é uma condenação final. Não. E por isso, queridos irmãos, temos que resolver problemas na igreja. Porque é o que Paulo diz aqui, temos que resolver os problemas na igreja. Mas não estamos a condenar essas pessoas. Porque a condenação é final. E isso não é a nossa responsabilidade. Isso é de Cristo. Esse julgamento final
é de Cristo. Nós desejamos, queremos que essas pessoas se arrependam. Essa é a nossa intenção, nosso desejo, a nossa oração. Vejam então em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, um bocadinho mais abaixo. Diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? No mundo, no reino milenial, nós, os santos, isto é, nós, os ressuscitados, na primeira ressurreição, vamos ter a responsabilidade de julgar o mundo debaixo do grande juiz que é Jesus Cristo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas agora na igreja? Por isso estamos a aprender agora na igreja, com estes problemas pequeninos, aprender a julgar. Isso é a nossa responsabilidade agora. E por isso, continuando então a ler no versículo 3, 1 Coríntios 6, diz assim: não sabeis que havemos julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Temos que julgar. Paulo é muito claro que diz que temos que julgar, mas não é condenar. É julgar para o bem dos outros, para haver arrependimento, na esperança que haja um arrependimento para que a misericórdia possa ser aplicada. Versículo 4. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Quer dizer, não, vocês não devem ir a um tribunal, vocês devem resolver isso dentro da igreja. Continuando no versículo 5. Para vergonha eu vos digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da igreja? Queridos irmãos, Paulo é muito claro aqui, na Bíblia é muito clara a instrução que precisamos julgar. Justiça reta. Então, com este entendimento, vamos agora voltar a Mateus capítulo 7, onde lemos há pouco, Mateus capítulo 7, versículo 1. Mateus capítulo 7, versículo 1. Diz assim: não julgueis para que não sejam julgados. Isto é, não julguem de uma maneira negativa, numa maneira de condenação, para que não sejam condenados também. Pois com o critério que julgares, porque precisamos julgar, é o que está a dizer, com o critério, da maneira, com a misericórdia, com a compaixão, com o discernimento, com esta intenção construtiva que julgamos, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Continuando a ler então, no versículo 3. Porque vês, tu, o orgoeiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Precisamos de ter cuidado, precisamos de não ser uma justiça tal, que dizer, olha, eu sou muito bom, eu nunca fiz nada errado, mas os outros é que têm os pecados. Não, todos nós temos pecados. E por isso fazemos um discernimento com cuidado, com carinho, com amor, para o bem da outra pessoa. Continuando então o versículo 5. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então verás claramente para tirar o orgoeiro do olho do teu irmão. Precisamos de nos arrepender, precisamos de limpar a nós próprios, precisamos de nos examinar a nós próprios primeiro. Isso é parte importante. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis entre os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, os dilacerem. Isto é, queridos irmãos, se nós não julgamos os nossos irmãos de uma maneira reta, se não protegemos o povo santo de Deus, se não protegemos a igreja de Deus, deixamos esses cães vir e destruir a igreja. E não devemos de permitir que cães estejam a destruir a igreja. Não devemos permitir que esses lobos venham destruir os irmãos da igreja. Devemos de os proteger. Queridos irmãos, o ponto aqui importante é que este discernimento que fazemos
é com a intenção de mostrar misericórdia quando houver arrependimento. Isso é que é importante. Vejam então em Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, versículo 13. Tiago capítulo 2, versículo 13. Porque juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Tal como lemos em Mateus, na mesma medida que medires, já vai ser medida a ti. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu prefiro errar do lado da misericórdia do que do lado do juízo. Às vezes faço erros do lado da misericórdia. Mas precisamos de ter justiça reta. Queridos irmãos, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Precisamos de demonstrar misericórdia. A misericórdia vencerá. Queridos irmãos, então, quando demonstramos misericórdia, estamos a perdoar. Não é? Quando mostramos misericórdia, estamos a perdoar. E isso às vezes não é fácil quando as pessoas nos magoam. Por isso a pergunta é, perdoamos aos outros quando nos magoam? Você é capaz de perdoar aquela pessoa que foi o seu maior inimigo, o maior amigo que o magoou? Você é capaz de perdoar? Ou vai estar sempre a não permitir esse perdão e manter essa separação? Queridos irmãos, temos que perdoar. Temos que perdoar. Temos que ter uma reconciliação. Uma reconciliação. Vejamos então em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos 12, versículo 18. Diz assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Temos que fazer a nossa parte, queridos irmãos. Temos que perdoar. Temos que deixar isto passar da nossa mente completamente e perdoar sinceramente, do coração e da mente, perdoar. Tanto quanto possível. Do que depende de nós. Tendo paz com todos os irmãos. Está claro, diz que nem isso às vezes é possível. Mas da nossa parte, temos que fazer a nossa parte da reconciliação. Completamente. Se essa pessoa se arrepende ou não, temos que perdoar. Se a pessoa se arrepende ou não, temos que perdoar. A outra pessoa que fez algo errado, o que é que podemos dizer disso, dessa pessoa? Vejam aqui em Mateus capítulo 5, versículo 23 a 27. Mateus 5, 23 a 27. Mateus 5, 23 a 27. Esta pessoa que fez algo errado está agora a orar. E diz assim, no versículo 23. Pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, isto é, a pessoa está a orar. Esta pessoa que fez uma coisa mal a outro irmão, está agora a orar. Ali te lembras-te que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Porquê? Porque tu fizeste alguma coisa errada contra ele. Versículo 24. Deixa perante o altar. Isto, para de orar. Deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Vai pedir o perdão e vai fazer paz com ele. Ora, ele, por outro lado, devia de ter perdoado se tivesse arrependido ou não. Por isso, será uma coisa simples. Então, haverá esta reconciliação.
Primeiro reconciliar com o teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Continua com a oração. Entra em acordo sem demora com o teu adversário. Arrepende-te e reconcilia-te. Enquanto estarás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, porque senão tu fizeste mal a um outro irmão, o irmão perdoou-te, mas ele diz: Deus, tu julgas, fazes julgamento, eu não vou julgar, eu perdoo, mas deixo passar, disse o outro. Então, ele entregou o caso ao juiz, que é Deus, para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz é oficial de justiça. E sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Por isso é muito mais fácil. Se fizeres algo errado contra o teu irmão, vai a ele, pede o perdão e reconcilia-te. Por outro lado, você que foi magoado por ele, por o outro, imediatamente perdoa. E esteja sempre, faça a sua parte de reconciliação. Queridos irmãos, isto não vai ser fácil. Não vai ser fácil para nós e não vai ser fácil para aqueles que estão a viver no milénio, nem vai ser fácil para aqueles que vão ser ressuscitados, que fizeram grandes pecados no mundo hoje em dia, não conhecendo o verdadeiro Jesus Cristo, e vão ter que reconciliar. Não vai ser fácil. Vai demorar tempo. Vai demorar um período de provação. Queridos irmãos, o juiz final é Jesus Cristo. Vejam em João, capítulo 5, versículo 22. João, capítulo 5, versículo 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Jesus Cristo vai ser o nosso juiz final. O Pai delegou, confiou isso a Jesus Cristo. Jesus Cristo vai nos julgar. Ele é o juiz final, mas ele é misericordioso, ele é compassivo, mas não vai permitir coisas incorretas. Vai ser justo. Veja também no versículo 30 aqui de João 5, versículo 30, diz assim: eu não posso fazer nada de mim mesmo na forma porque ouço julgo. O meu juízo é justo. O juízo de Jesus Cristo vai ser justo, porque não procura a sua própria vontade. Muitas vezes nós julgamos, fazemos julgamentos incorretos. Porquê? Porque queremos o nosso desejo, a nossa vontade. Não, o que devemos de procurar é a vontade do Pai. Por isso é que Jesus Cristo, o juiz dele, o juízo de Cristo é justo, porque era a vontade de Deus, a vontade do Pai, não é a sua própria vontade. Isso é a chave para termos um juízo justo, um juízo reto. É querermos a vontade do Pai e não a nossa própria vontade. Que a vontade do Pai seja feita na terra, isso é o juízo que nós queremos. E por isso, queridos irmãos, hoje em dia nós precisamos de ser treinados a julgar de maneira justa. Vejam em João capítulo 7, versículo 24. João 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. Como? Porque não buscamos os nossos próprios desejos, mas a vontade do Pai. Queridos irmãos, este mundo pensa que as pessoas, ninguém vê, que podem escapar. Queridos irmãos, vai haver juízo. Vai haver juízo. Nós, hoje em dia, queridos irmãos,
Temos que aprender a discernir, a santificar, a separar. Isto é, fazer um julgamento com uma intenção de separação para que haja um arrependimento, para que haja uma misericórdia. Na igreja, hoje em dia, nós temos que nos santificar a nós próprios. Temos que nos examinar a nós próprios para sermos limpos, para podermos julgar com misericórdia. Como é isso? Porque queremos o desejo e a vontade de Deus. Quando Jesus Cristo voltar no reino milenial, ele então vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai refinar. Ele vai refinar o mundo. Vai julgar o mundo. Vai trazer o mundo ao arrependimento. Ele vai julgar com justiça e rapidamente. E ao fim desse período de julgamento, haverá um juízo final, uma decisão final. Sim, inicialmente é a primeira intenção de haver arrependimento, de haver misericórdia, um juízo com misericórdia, e precisamos ter fé nisso. Essa é a primeira fase. Mas depois disso ser dado, desse tempo ser dado, esse tempo de provação, como é uma pessoa que comete um erro civil e então vai à frente do juiz e o juiz dá a ele um período de provação, um período de experiência, a ver de que a pena não seja aplicada imediatamente. Jesus Cristo vai fazer a mesma coisa com o mundo. Vai ser muito justo, vai ser muito misericordioso, mas ao fim de um certo tempo vai executar o julgamento final. Todos terão tido oportunidade de escolher a vida, a árvore da vida. E depois disso, então haverá o julgamento final, que é o lago de fogo, que vem em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Diz assim, Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e 15. Então a morte e o inferno, isto é, os que estavam nas sepulturas, no Hades, como dizem em grego, nas sepulturas, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ora, a segunda morte quer dizer que vieram à vida. Uma segunda vida primeiro. Esta é a segunda morte do lago de fogo. Se alguém não for achado inscrito no livro da vida, isto é, não for por este período de provação e não se arrepender, depois de ter-lhe sido dada esta oportunidade de arrependimento, através de uma separação, através de uma distinção, através da oportunidade de vir a conhecer Jesus Cristo, da bondade de Deus de o conduzir ao arrependimento, de se arrepender, de receber, ser batizado, de receber o Espírito Santo para o ajudar a vencer. Se depois disso tudo não for achado inscrito no livro da vida, continuar a viver sem arrependimento, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Queridos irmãos, Deus fará o julgamento final. Não é nossa responsabilidade, é de Cristo. E ao fim desse julgamento final, ou haverá misericórdia ou uma condenação. Entretanto, nós temos que aprender a julgar de uma maneira justa, de uma maneira reta, porque fazemos isso não de acordo com os nossos próprios desejos, mas de acordo com a vontade do Pai. E por isso, olhamos para o vindouro reino de Jesus Cristo, que está breve nesta terra, para começar o julgamento dele ao mundo. E ele vai trazer paz à terra. Vai haver paz na terra, queridos irmãos. E a vontade de Deus será feita na terra como é feita no céu. Porque haverá uma justiça reta e justa
e haverá misericórdia.